Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vascão em campo e nesse vídeo vocês vão ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais Vasco contra o Cuiabá às 19 horas em São Januário. E o Jair está de volta após quase um ano parado de uma lesão muito grave que ele teve. Ele está de volta à lista de relacionados e a arbitragem já está definida também para a partida e os ingressos para o jogo estão completamente esgotados. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir o seu like, a sua inscrição nesse vídeo também, que é muito importante, e também o seu compartilhamento, que me ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Beleza? Então, cara, vamos sem enrolação, vamos para as notícias, vamos para as informações sobre o jogo de logo mais do Vascão. Vamos lá. Vasco vs Cuiabá, onde assistir escalações e arbitragem. Cruz Maltino volta a São Januário logo após a eliminação da Copa do Brasil. Saiba tudo sobre o duelo. Lembrando para vocês que é uma rodada atrasada, gente. Essa rodada era para acontecer a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e vai acontecer agora, tá? É uma rodada muito atrasada de um tempo atrás. A gente já tá na 31ª, para vocês terem uma ideia. Essa é a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro que não teve, né? Então o Vasco vai estar completando isso aí, e aí o Vasco não vai ter mais jogos a menos. Então tá ali. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira, no dia 24, contra o Cuiabá, visando recolher os cacos para a reta final da temporada. A partida atrasada pela 19ª rodada do Brasileirão se dá em São Januário às 19 horas, horário de Brasília. Partiu então descobrir as principais informações do confronto. Vamos lá, você que não vai conseguir para o jogo, os ingressos são completamente esgotados. O jogo terá transmissão exclusiva do Premier e do sistema do Pay-Per-View, que é praticamente a mesma coisa do Premier, né? Se você tem um Premier, você vai ter o Pay-Per-View da mesma maneira, tá bom? Então vai passar só nesses canais, não vai passar na Sport TV, nem na TV Globo, nem nada do tipo. Vai passar no Premier somente, ok? Canal fechado, obviamente. Então, como o Vasco chega para o jogo? Esta será a primeira partida do Vasco desde a eliminação contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, no último sábado, dia 19. Ainda assim, a torcida, em demonstração de apoio, esgotou rapidamente os ingressos para o jogo contra o Cuiabá. Em décimo, com 37 pontos, o duelo é de suma importância para as pretensões cruzmaltinas na temporada. Afinal, o time atualmente se encontra mais perto do Z4 do que do G8 em termos de pontuação. Assim, esta partida atrasada pode representar a manutenção da equipe na parte de cima da tabela ou começar uma luta contra os times de baixo. Se Deus quiser, isso não vai acontecer, né? A gente tem que visar lá em cima, o Vasco tem que pensar grande. Para se manter na primeira hipótese, o time de Rafael Paia precisa encerrar um jejum de 8 jogos sem vitórias na temporada. No campo, ele deve receber o reforço caseiro de Jair, recuperado de grave lesão no joelho e que deve ganhar minutos no decorrer do prélio. Souza, após cumprir suspensão contra o São Paulo, também pode voltar. De resto, é possível que a escalação utilizada contra o Galo se repita. O Vasco, cara, não achei que foi um jogo ruim do Vasco contra o Galo, mesmo que a gente foi eliminado, etc. A gente perdeu alguns gols que foram cruciais para a partida, mas eu não achei que foi uma partida horrorosa do Vasco, não. Vai se repetir a mesma escalação para o jogo de agora contra o Cuiabá, que é um time muito inferior ao do Atlético Mineiro, obviamente. Acho que a gente consegue um bom resultado, se Deus quiser, né? E aí a gente visa lá o G8, o G6, sei lá o que vai virar, o G7, seja o que for, tá? Em 19º com 27 pontos, o Cuiabá. Ao Cuiabá só interessa a vitória. 5 pontos atrás do Vitória. Enfim, isso aqui não interessa pra gente, né? Vasco contra o Cuiabá. 19ª do campeonato da rodada do Brasileirão, jogo atrasado. Local, estádio São Januário, tá completamente esgotado os ingressos, como tá aqui na imagem também. Ó, ingressos completamente esgotados. Então, cara, torcida do Vasco fantástica, mais uma vez, mostrando realmente o seu potencial e o quanto a gente apoia, né? Esse clube, o quanto a gente ama, independente. O Botafogo aí, ó, passou por uma final de Libertadores praticamente. A mulambada ganhou tudo nos últimos anos. O Fluminense perdeu a virgindade ano passado. E a gente na mesma furada ainda. Mas a gente vai persistir e vai continuar sempre sendo o Vasco da Gama, né? Que o nosso momento uma hora vai chegar também. Beleza? Então tá aqui. Data e horário, quinta-feira, 24/10/2024, às 19 horas, horário de Brasília. Então, às 7 horas da noite vai ter o jogo do Vasco. Vasco, a escalação, segundo o Terra, aqui que é a informação que a gente está pegando.
Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Léo, Lucas Pitão, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Coutinho, Emerson Rodrigues, Puma Rodrigues e Verrete. Técnico Rafael Paiva. A escalação do Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves, Alain. Enfim, a escalação ali a gente vai colocar na tela já um campinho também que é importante. Agora, o que é mais importante é a arbitragem. O árbitro da partida vai ser o senhor Wilton Pereira Sampaio. Tão polêmico, né? E tão conhecido também esse árbitro é no brasileiro. Assistente: Fabrício Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha. E o VAR vai ser o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. E onde assisti, obviamente, Premier, que foi o que eu falei para vocês. Beleza? Então, essa aqui é a informação, uma matériazinha do Terra, tá? Sobre esse jogo do Vasco. Então tá aqui, gente. A provável escalação do Vasco, segundo o GE. Beleza? A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Coutinho, Emerson Rodrigues, Puma, e ele tá entre parênteses, Ryan e Verrete no ataque como centroavante, tá bom? Então pode ser que o Ryan entre no lugar do Puma, eu acho muito difícil. Acho que o Rafael Paiva vai realmente repetir essa escalação do Vasco no último jogo contra o Galo. Para mim, no meu ponto de vista, o Vasco não jogou mal, jogou com uma certa raça, etc, perdeu alguns gols que foram cruciais para a partida, aquele gol do Léo, aquele gol do Verrete, aquele gol do Puma que não entrou infelizmente, né? Que ia mudar totalmente o cenário do jogo, né? Infelizmente, não aconteceu. Então, essa é a provável escalação segundo o GE. E aí também tá aqui a informação sobre o Jair. Para esta partida, o técnico Rafael Paiva terá a volta de Souza, que cumpriu suspensão na derrota para o São Paulo na rodada passada. Não há desfalques além dos jogadores que já estão no departamento médico, que é o Adson, David e, se eu não me engano, o Paulinho. Isso. E ó, Vitor Luiz também. Em comparação com o último compromisso, o empate com o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, a principal dúvida é se Puma Rodrigues seguirá como titular na ponta direita. Então, tá aí também, né? Tá aqui também, Jair foi liberado para treinar com o grupo no dia 19 do mês passado, mas ainda não foi relacionado para os jogos. O duelo contra o Cuiabá será o primeiro e ele deve começar no banco. Então, um reforço aí, né? Querendo ou não, o atleta Jair é um jogador que tem uma certa qualidade. O pessoal questiona que ele é um pouco lento, etc. Também concordo, mas é um jogador que tem uma certa qualidade, pode ajudar realmente ali como volante, né? Então, mais ou menos isso. E aí tá aqui o Joga 10, que é onde tá as escalações atualizadas do site Joga 10. Crédito para eles também, que fazem sempre essas artezinhas, que é muito maneiro pra gente colocar na tela, né? Então vamos lá. Segundo o Joga 10, a escalação é Rafael Paiva, treinador, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, lateral direita, João Vitor e Léo fazendo dupla de zaga, então o Maicon realmente foi pro banco, Lucas Piton com lateral esquerda, dupla de volante, Hugo Moura e Matheus Carvalho, ponta direita, Puma Rodrigues, mas tá aqui o ponto de interrogação também, e pode ser o Ryan, como tá na matéria do GE também. Eu não colocaria o Ryan de verdade, o Ryan pra mim tá entrando, não tá agregando em nada, absolutamente nada realmente. O Puma não fez uma partida fantástica, nada do tipo, não fez uma excelente partida, mas não foi uma partida ruim também para bancar ele, né, no seu último jogo contra o Galo. Ele quase fez um gol, inclusive. Felipe Coutinho no meio campo, Emerson Rodrigues na ponta esquerda, no ataque o centroavante Pablo Verrete, tá bom? Lá no Cuiabá, escalação do Cuiabá agora. O treinador, eu não sei nem o nome do treinador do Cuiabá, Bernardo Franco. O goleiro, Walter. Lateral direita, Matheus Alexandre. Dupla de zaga, Bruno Alves e Marlon. Lateral esquerdo, Ramon. Dupla de volante, Denilson e Sobral. Ponta direita, Gustavo Sauer, mas tá com ponto de interrogação, então pode ser esse mais dois jogadores, que é o Max ou o André Luiz. Meio campo, Lucas Fernandes. Ponta esquerda, Cleison. E o centroavante deles é o Isidro Pita, que é um atacante muito perigoso, inclusive. O Vasco tem que tomar um certo cuidado. É um jogador que é titular na seleção paraguaia, inclusive. Lembra que o Vasco especulou um tempo atrás o Alex Arce, se eu não me engano, né? Ele é paraguaio também, ele é reserva do Isidro Pita. A gente sabe da qualidade do Pita, né? Provavelmente na janela do início do ano que vem ele deve sair. Muito difícil ele continuar no time do Cuiabá. Ainda mais que o Cuiabá tende a ser rebaixado esse ano, né? Então, cara, é muito crucial essa partida pro Vasco de logo mais. Tomara que o Vasco consiga essa vitória. É importante demais essa vitória pra gente voltar realmente, recomeçar esse fato Brasileirão.
A gente estava focadaço na Copa do Brasil, infelizmente fomos eliminados, e realmente acontece. A gente não queria, mas aconteceu, né? Mas agora o foco é no Campeonato Brasileiro, focando, visando um G8, talvez, um time brasileiro vai ganhar essa Libertadores, provavelmente. O Galo meteu 3-0 no River dentro de casa, vai ter que segurar lá no Monumental. É difícil, mas é muito possível que o Galo passe. E o Botafogo já garantiu praticamente, já tá com quase um pé e meio já na classificação para a final da Libertadores. Um pé e meio não, né? Os dois pés já, tá na final já praticamente, né? Então é mais ou menos isso aí também, essa informação que é importante. Pode virar G8. E a Sul-Americana também tem o Corinthians e o Cruzeiro. O Cruzeiro acabou empatando, mas o Corinthians tem a oportunidade ali também de conquistar esse título. E aí dá essa vaga aí, pode virar G8. E, pô, ficaria muito maneiro. Não é isso? Então, gente, é mais ou menos isso, cara. Vai ter que visar esse G8 aí, parar de pensar pequeno, nessa zona de rebaixamento e etc. A gente tem que pensar grande, torce pro Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é mais ou menos isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Conto com o like de vocês. A inscrição no nosso canal também é muito importante. Talvez hoje vai ter 2 lives pré-jogo, tá? Eu vou fazer uma live pré-jogo um pouco antes e talvez depois o nosso amigo Leco vai pro jogo. Ele vai colocar lá o telefone dele, posicionar pro campo, a gente fazer um pré-jogo. Ele vai estar lá do estádio, trazendo informações da última hora lá e tudo mais. E a gente vai colocar na live pra vocês, tá? A gente tá organizando tudo certinho pra vocês, tá bom? Então é mais ou menos isso, gente. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Conto com vocês na livezinha de tarde também, trocando aquela ideia, conversando um pouquinho. E a gente pegando mais informações direto lá do São Januário, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, saudações vascaínas e um abraço.